Habemos Papa. Eu sei, todo mundo agora vai começar com vídeo assim, falando Habemos Papa, mas hoje aqui a gente vai tentar ir diretamente, tá? Ser prático. A gente vai explicar, vou explicar para vocês assim, quem é o Robert Francis Prevost, o novo Papa que escolheu o nome de Leão XIV e por que esse nome Leão XIV, qual que é a referência com Leão XIII e continuidade de Papa Francisco ou não, e também em relação com Donald Trump. Será que tem relação? Porque é um Papa dos Estados Unidos, é o primeiro Papa dos Estados Unidos. Vamos lá então, primeiro, vamos começar aqui. Vamos falar dele, tá? Vamos falar dele primeiro. É um Papa dos Estados Unidos, formação em Chicago, certo? Que foi escolhido principalmente por uma questão de moderação, aí os estudiosos sobre o pontífice, eles vão falar muito mais, que ele é um Papa que segue uma linha, até mesmo por ter sido nomeado cardeal pelo Papa Francisco, então ele dá uma continuidade à abertura do Papa Francisco, então nesse ponto você já vai saber essa relação com Trump. Só que, diferente do Papa Francisco, ele é mais contido. Então, assim, lembra que eu já falei para vocês que a escolha do Papa também é uma escolha política? É o que a igreja entende naquele momento? Então, uma escolha de um Papa mais contido, mais reservado do que era o Papa Francisco, justamente porque ele tem um ar também mais moderado, apesar de seguir a linha do Papa Francisco, certo? Talvez a igreja tenha entendido que nesses últimos tempos muitas pessoas entendiam o Papa Francisco como um comunista, porque tem gente que chama o Papa Francisco comunista. No Brasil, não é só no Brasil não, tá? Só para falar para vocês. Então, é um que vai seguir a linha do Papa Francisco, mas com menos alarde, com menos, talvez, falas que vão dar notícia do que é o Papa Francisco, tá? Uma parte muito significativa da sua trajetória como um religioso foi o trabalho missionário que ele fez no Peru. Então ele tem uma relação certamente importante na América Latina. Então, assim, eu diria a vocês que ele tem até mais relação, nesse caso, com a América Latina por ter construído boa parte da sua carreira, da sua vida como religioso na América Latina do que dentro dos próprios Estados Unidos, tá? Talvez também seja um ponto de vista aí para a continuidade do Papa Francisco, não é um Papa latino-americano, como era o Papa Francisco, mas é um que tem uma carreira na América Latina, uma história na América Latina, tá bom? Então ele teve cargos eclesiásticos importantes, apesar do que, no ano de 2023, ele passou por uma crise, ele morou no Peru, tá? Ele passou por uma crise, e o Peru, você sabe também, você tem uma diversidade étnica, religiosa muito grande. O Peru é o grande herdeiro que a gente tem de país em relação ao Império Inca e tal. No Peru, ele passou em 2023 por uma acusação por 3 mulheres que antes falaram que quando elas eram crianças, elas foram abusadas por padres no Peru. E que o Papa atual, né, agora o Papa Leão XIV, à época apenas com o nome de Robert Francis Prevost, ele acobertou, tá? Para não deixar isso se espalhar. Depois, eles anunciaram que o atual Papa, né, o Leão XIV, quando estou falando agora do Papa, estou falando do Leão XIV, ele foi procurado até mesmo antes por uma mulher que passou tudo para ele, uma das mulheres que foi abusada, e de que ele se comprometeu a passar o registro para o Vaticano para fazer a condenação e tal, para fazer o estudo e averiguar o que tinha acontecido. E um desses padres que foi acusado de abuso, ele foi expulso da igreja. Tá? Então eu não vou falar mais além disso, porque eu não posso falar o que eu não sei. Nesse ponto aqui eu não sei que pé que isso se encontra, se isso foi fechado ou não, e eu não posso também bater o martelo aqui. Tá bom? Eu sei que teve, e um dos padres foi acusado, tá? E foi expulso da igreja. Agora, o que eu estou falando assim que eu não sei é acobertou ou não acobertou. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto que eu acho que isso ainda é uma questão que ainda vai vir para a mídia. Logicamente que isso vai ser falado muito agora nos próximos dias também. Aí a gente pode ter umas conclusões mais próximas do fato, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Por que o nome Papa Leão XIV? Isso é uma referência direta ao Leão XIII. Tá? Só para falar rapidinho.
Em relação à América Latina, ao Peru, a escolha também foi por uma questão de diversidade, sabe? De diálogo, de moderação, tá? Por uma questão de diálogo. Não é um papa que ficou, por exemplo, só nos Estados Unidos, ou não é um papa que ficou só na Itália, tá? Agora, em relação ao Papa Leão XIV, ao nome, né, Leão XIV, o Papa atual, ele fez estudo de direito canônico na Universidade de São Tomás de Aquino. Aqui é um ponto muito importante, principalmente para você que acompanha as nossas aulas de filosofia aqui, tá? O Papa que estudou direito canônico na Universidade de São Tomás de Aquino. Pode ser também uma referência aqui, pode ser não, tenho certeza, ao Leão XIII. Por quê? Porque o Leão XIII, que é o Papa, que ele leva o nome, a continuidade do nome, o Leão XIII ele teve seu pontificado de 1878 a 1903. Tá? É um Papa que entrou ali, ele é muito importante para o século XX, esse Papa que a gente está falando do Leão XIII. 2 pontos importantes aqui. Vamos falar de São Tomás de Aquino primeiro. Ele obrigou, na verdade, ele ordenou que todos os religiosos, principalmente do alto clero, tivessem um estudo aprofundado da obra de São Tomás de Aquino. Então, se você segue aqui as nossas aulas de filosofia, você já seguiu, você já sabe o que São Tomás de Aquino traz de importante. A gente está falando de um teórico, um filósofo da escolástica. É quando o ensino religioso ele passa a ser estudado nas universidades, por isso escolástica, tá vendo? Passa a ser estudado nas universidades e se torna mais abrangente, diferente de outros tempos, por exemplo, da linha de Santo Agostinho, que também era um conciliador, mas o Santo Agostinho ele era da escola patrística, lá no começo da Idade Média, tá? No final da Idade Antiga e início da Idade Média, que vinha dos pais da igreja, era uma coisa mais fechada, ainda que o Santo Agostinho ainda já fosse considerado naquele tempo um reformador, tá? O Santo Agostinho. Agora o Tomás de Aquino já está no final da Idade Média, ele é da escolástica, é quando o ensino religioso, a questão teológica passa a ser estudado para todos, não só para os religiosos. E o São Tomás de Aquino, aqui a gente não vai também ficar fazendo as críticas e tal, ele é aquele filósofo, aquele doutor da Igreja Católica que tenta dialogar com outras religiões e também com os ateus. Na verdade, você tinha um interesse em cima disso, logicamente, né? Então ele tentava provar, né, através das vias, né, a existência de Deus, né, das vias teológicas de São Tomás de Aquino. O objetivo dele era dialogar com aqueles não religiosos ou aqueles ateus que estavam surgindo no final da Idade Média. Tá? Então, o estudo de São Tomás de Aquino já relata para a gente que há um processo de um padre ou um papa que acredita ou defende a conciliação importante entre fé e razão. A conciliação. Então, é um papa que não vai falar para você só rezar, porque, acredite, tem gente que ainda pensa assim, não só no catolicismo e outras religiões também, que você só tem que rezar, que você não tem que acreditar, você não tem que acreditar na ciência. Não, é diferente, ele acredita na ciência. Tá? Então, você entrega para a gente uma conciliação entre fé e razão, que vem de São Tomás de Aquino. Então, ponto. Isso é um ponto importante, porque foi o Papa Leão XIII, lá atrás, que definiu que eles tinham que estudar. Então, você tem que ter um estudo aprofundado de São Tomás de Aquino. E ele estudou na Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. Então, pronto. Talvez a escolha tenha sido por causa disso, entre outros motivos. O outro ponto importante, fazendo essa conexão entre fé e razão, que acho que é muito importante, o Papa Leão XIII, a gente está falando do 13, não vai confundir, tá? Porque agora, até todo o pessoal acostumar, o Papa Leão XIII foi o que abriu certos arquivos secretos, determinou a abertura dos arquivos secretos do Vaticano. O que significa isso? O que vinha atrás e o que vem daí para frente. Quando ele fala, vamos abrir para acesso a historiadores, não é qualquer pessoa que pode chegar lá e estudar, são pessoas credenciadas, certo? Que vão fazer os estudos religiosos. Mas esses estudos, no conceito da ciência, ele deve ser levado para frente, tá? Ele serve como ciência para voltar para a sociedade entender. Por que isso foi muito importante? Porque antes o que se falava na igreja não se sabia de mais nada. Era aquela concepção, não se sabe de mais nada e tal. Então, quando ele faz isso, ele abre um caminho para as pessoas, para os historiadores, para os pesquisadores, entenderem o que se fala dentro da igreja e as questões políticas. Hoje a gente sabe muito mais da igreja, do Vaticano,
do que sabia antes por conta disso, um dos motivos. Por exemplo, o que veio depois, não é porque não é só o que ficou arquivo secreto para trás, os historiadores têm acesso à biblioteca do Vaticano, tá? Isso que eu estou falando. Se sabe hoje que o Papa Pio XII teve relações com o nazismo. Se não tivesse os arquivos abertos, talvez a gente não soubesse até hoje. Então a gente sabe que o Papa Pio XII teve aquela relação com Hitler, com o nazismo, enfim. Entenderam? Por quê? Porque hoje você precisa ter essa transparência de estudo. Compreenderam? Então, compreenderam a importância? A gente está conectando fé e razão aqui. Tá? A gente está falando sobre conexão de fé e razão. Vamos lá. O Papa Leão XIII também, ele foi considerado um reformista na igreja, que recuperou parte do prestígio da igreja lá no final do século XIX, justamente porque o Papa que veio antes dele, que era o Pio IX, tinha sido um autoritário, tá? Para vocês terem noção, o Pio IX, que é o Papa que veio antes dele, é aquele Papa que perseguia outras religiões. Ele, no começo ele se dava como liberal, mas no final ele se mostrou mais um centralizador e conservador. Ele perseguiu judeus, certo? Inclusive ele é acusado, lá no século XIX, de ter ordenado à Igreja Católica o rapto de uma criança judia, de família judia, de 6 anos, se eu não me engano, 6 ou 7 anos de idade. Foi ele, por exemplo, que teve aquela relação do rompimento com o Dom Pedro II aqui no Brasil. Se a gente jogar aqui para o Brasil, vocês lembram por que o Império Brasileiro, Dom Pedro II, ele rompeu com a Igreja Católica e isso enfraqueceu muito o Império Brasileiro? Porque a Igreja Católica ordenou que a maçonaria fosse perseguida no mundo, fosse proibida, e que os religiosos que fossem pertencentes à maçonaria parassem. E os estados católicos, oficialmente, o Brasil era um deles, lembra do padroado? O Brasil deveria fechar as lojas maçônicas e perseguir os maçons. E o Dom Pedro II não fez isso. Por quê? Nas relações com a maçonaria. Então aí você teve um rompimento da Igreja Católica. Então eu estou passando para vocês aqui um panorama de que o Papa Pio IX, ele foi considerado muito autoritário para a igreja. Aí quando vem o Leão XIII, que faz a questão do aprofundamento no estudo de fé e razão, com São Tomás de Aquino, e faz essa questão também como eu falei para vocês, da abertura dos arquivos secretos do Vaticano, então a referência que a gente tem agora desse novo Papa, o Leão XIV, é justamente por conta disso, dos estudos da conciliação entre fé e razão, tá? Agora vamos falar do laranja, do laranjão, tá? Que eu falei para vocês que eu chamo dele do jeito que eu quiser. O Donald Trump. O Donald Trump já falou, né, por ser o primeiro Papa dos Estados Unidos, ele falou assim, eu vou ler aqui para vocês, tá? Lá na sua rede social, na Truth Social, que é a rede dele, que ele fala o que quiser, parabéns ao cardeal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Aguardo ansiosamente o encontro com o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo. Deixa eu corrigir o Donald Trump aqui. Importante essa correção. Ele não é o primeiro Papa americano. O primeiro Papa americano é o Papa Francisco. O Papa Francisco. Por quê? Porque não é americano. Ele também não é norte-americano. Ele é, mas não é de maneira geral. O Papa, agora Leão XIV, é o primeiro Papa estadunidense. O primeiro Papa americano é o Papa Francisco, porque a América somos todos nós, tá bom? Então tá aí. Agora, Trump e essa relação aí com o Papa Robert Francis Prevost. Esse é um dos motivos também, talvez, da escolha dele por ser um Papa estadunidense. Tá, de tentar fazer um diálogo mais próximo com o Donald Trump, o que não significa que ele vai lamber as botas do Donald Trump, tá bom? Fica guardados para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui os comentários de vocês, que são muito importantes. E é isso. Vou ficando por aqui. Gostou? Não gostou? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Não deixe de curtir também esse vídeo, tá? Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!